Show, espetáculo, massacre, amasso, seja lá qual palavra você escolher, ela vai se encaixar na goleada do Racing sobre o Fortaleza na estreia da Libertadores. Foi um 3-0, gente, e olha que foi pouco. Se não fosse João Ricardo, poderia ter sido uma vexatória goleada sofrida pelo Fortaleza na estreia da Libertadores, dada a facilidade e a diferença que nós tivemos hoje entre as equipes. O 3-0 foi barato para o Fortaleza, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer a todo mundo que está chegando aqui ao canal, já somos quase 37 e a meta é alcançar no vídeo de hoje os 37k aqui no YouTube. Se você ainda não for inscrito, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, deixa o hype também, o espaço está aqui para você comentar, para você falar sobre o que você achou da estreia do Fortaleza na Libertadores da América. Gente, foi um 3-0, mas assim, com requintes de crueldade. Tivemos um primeiro tempo com muito cara de Libertadores, um jogo muito brigado, muito disputado, às vezes faltando até qualidade técnica, mas sobrando, assim, se esbaldando em vontade. Os dois times mostrando muita vontade, muita briga, cada bola sempre dividida, todo mundo muito ligado. Mas aí, a partir do momento que o Racing começa a colocar a bola no chão, a diferença começa a aparecer também. Só para deixar claro, o Racing foi melhor do primeiro ao último minuto. Esse 3-0 não foi construído com jogadas fortuitas, numa pressão eventual, não. Foi naturalmente sendo construído o resultado, e olha que o terceiro gol até demora para acontecer, porque o Racing foi melhor do que o Fortaleza. Hoje nós vimos um Fortaleza com muito mais cara desse Fortaleza versão 2025, com muitas dificuldades, um time pouco inspirado, com uma dificuldade muito grande de criar jogadas ofensivas. A gente viu muito mais esse Fortaleza de 2025 do que o Fortaleza que estreou no Campeonato Brasileiro. Porque a dúvida era, será que é só mesmo uma questão de concentração? Porque coletivamente ficou essa ideia. Fortaleza não se concentra tanto no Campeonato Estadual, na Copa do Nordeste, porque o que vale mesmo para o Fortaleza na temporada é o Campeonato Brasileiro, são as Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Isso caiu por terra hoje, porque o Fortaleza foi um vareio. O Fortaleza tomou um vareio na noite de hoje do Racing, que não vinha bem no Campeonato Argentino, mas é uma forma de disputa diferente. Então, assim, tem como o time argentino se concentrar nas Copas, e esse é um time copeiro. Não é de hoje. Ano passado, o Racing foi campeão da Copa Sul-Americana. Então, um time que está acostumado a esse tipo de jogo, a esse formato de disputa, e conseguiu fazer um jogo muito bom hoje contra o Fortaleza na estreia das equipes na fase de grupos da Libertadores. Esse grupo E, que tem, além de Atlético Bucaramanga, o Colo-Colo, que empataram lá na Colômbia, o Colo-Colo foi buscar um empate, tem o Racing e o Fortaleza. É um clube, é um grupo muito organizado, são equipes que se equivalem. Fortaleza é uma força emergente do futebol brasileiro, Colo-Colo e Racing com frequência de Libertadores, e o Atlético Bucaramanga correndo por fora, mas também não dá para desconsiderar um time colombiano. O colombiano sempre tem lá as suas surpresas também. O fato é que nós tivemos um jogo de Libertadores no primeiro tempo e um jogo de um bando contra um time organizado no segundo tempo. Com as alterações, o Vojvoda não conseguiu dar competitividade à equipe do Fortaleza. O Salas, já aos 26 minutos, ali na metade do primeiro tempo, faz 1-0 para a equipe do Racing, só para confirmar quem era melhor no jogo, já ali no primeiro tempo. E o segundo tempo é um massacre, assim, é um negócio assim que soma o péssimo segundo tempo do Fortaleza, que foi definhando, que foi dissolvendo, com um time absolutamente à vontade em campo. E o resultado final foi um 3-0, um sonoro 3-0, um inquestionável 3-0, um irrefutável resultado da equipe de Avejaneda. O Racing foi construindo o resultado, foi empilhando oportunidades, não demora muito para fazer o segundo. Almendra faz aos 3 minutos do segundo tempo o segundo gol, até depois de João Ricardo salvar uma situação com 1 minuto depois, nesse mesmo lance que o Almendra aproveita o rebote, o Vieto
obriga o João Ricardo a fazer uma defesa, depois o Davi Luiz evita o gol em cima da linha, e aí o Almendra faz 2-0. E depois do 2-0, aí realmente Fortaleza foi um bando dentro de campo, muito desorganizado, sem inspiração. Moisés entra, quem tenta fazer alguma coisa, mas Caleb mal, Pochettino terrível, Paul Fernandes muito mal. Coletivamente Fortaleza foi desorganizado e individualmente foi paupérrimo. E aí o terceiro gol ele até demora para acontecer. O João Ricardo salvou numa defesa espetacular um cabeceio do Sousa, mas depois ele acaba cabeceando, fazendo aos 39 minutos, 39, estou dando uma colada aqui, 39 minutos, o terceiro gol do Racing para confirmar um placar clássico, para confirmar mesmo uma vitória, repito, inquestionável e um resultado irrefutável da equipe argentina, que começa muito bem o campeonato com uma vitória sobre um adversário, uma concorrente direto, um adversário direto por uma das duas vagas, faz um 3-0. É óbvio que não tem nada perdido para o Fortaleza, mas fica ali já uma preocupação, porque na próxima semana em Santiago, o Fortaleza já terá um jogo de mata-mata, já terá um jogo muito complicado, afora todo o contexto lá envolvendo o Luceiro, Fortaleza, Colo-Colo, né? Vocês devem lembrar também. Esse jogo contra o Colo-Colo já pode ser assim, determinante para o rumo do Fortaleza no torneio. Isso não quer dizer que o Fortaleza não possa conquistar a vaga para as oitavas de final, porque em 2022, quando o Fortaleza disputa pela primeira vez a Libertadores, ele perde os 2 primeiros jogos. Vocês devem lembrar, inclusive para o Colo-Colo aqui na Arena Castelão. Mas essa derrota, que foi a primeira derrota do Fortaleza para um time nordestino aqui em Fortaleza, deixa o Fortaleza ali numa situação bem difícil, bem complicado mesmo, porque se aqui foi isso, imagina no El Cilindro, vai ser muito mais difícil. Você projetava esse resultado? Você profetizou? Você sabe que o lugar de você profetizar é na Bet Nacional, a bet de todos os brasileiros, uma bet diferente, uma bet autorizada pelo governo, que sabe respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe que jogo legal é na Bet Nacional, a bet dos brasileiros, mas joga com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. Aí fica a questão: que Fortaleza o torcedor terá para o restante ou para a maioria dos jogos que virão na temporada? O Fortaleza das derrotas para Altos, para Souza, para as partidas, para CRB, para vitórias, para as partidas ruins nos clássicos, ou Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro? Ou teremos um time que vai oscilar ao longo da temporada, diferente do ano passado, que não perdeu um jogo sequer no Brasileirão em casa? O Fortaleza já perdeu mais jogos, já nessa temporada, nós estamos no 4º mês do ano, já perdeu mais jogos nesta temporada em casa do que o ano inteiro na temporada passada, em 2020 e 2024, quando o Fortaleza só perdeu para o Vitória, fase de grupos da Copa do Nordeste, para o Ceará também na fase de grupos, e a derrota no mata-mata para o Corinthians na Sul-Americana. Hoje foi preocupante o resultado e principalmente a desorganização tática e a pobreza a pobreza individual, os erros individuais. Hoje foi uma noite em que o Fortaleza foi muito mal e merecidamente foi goleado pela equipe do Racing. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você tem uma opinião diferente, o espaço está aqui para você comentar. A gente se vê e será em breve.